Olá a todos novamente. Bem-vindos à 13ª aula do curso Traduzindo a Filosofia. E hoje nós vamos falar de um filósofo que eu particularmente gosto muito e que é até um pouco esquecido quando se falam dos grandes filósofos no decorrer da história, mas que é um filósofo de extrema importância, inclusive para a filosofia ocidental. E é um filósofo árabe, nascido no ano de 980 e falecido no ano de 1037, chamado Ibn Sina, traduzido para o latim como Avicena. E é bastante curioso, porque eu quero deixar claro que no decorrer do curso nós estamos passando por vários filósofos, e esses filósofos poderiam ser outros, tá? Então, o intuito do curso não é de maneira nenhuma esgotar o conhecimento ou a lista dos filósofos ou dos grandes pensadores. Então, existem inúmeros pensadores dos quais nós já passamos a sua época e tivemos que deixá-los de lado. Pensadores gregos, pensadores judeus, inclusive. Agora falamos de Santo Agostinho, dos romanos e uma série de outros que passaram e que passarão e que nós não falaremos. Tá? Então eu fiz uma lista mais ou menos dos mais conhecidos e dos que eu tenho maior afinidade, mas poderiam ser outros. Tá? Poderiam ser outros não tão conhecidos ou mais conhecidos em outros lugares. Bom, enfim. E o filósofo que eu escolhi para dar sequência ao nosso curso é Avicena. E por que Avicena é tão importante? Bom, logo depois de Santo Agostinho, nós estudamos que Santo Agostinho nasceu em 384 da Era Comum, da Era Cristã, logo após Constantino ter cristianizado o Império. O que acontece? Com Santo Agostinho começa um movimento chamado Patrística, que era a consolidação da teologia da congregação cristã, feita pelos pensadores cristãos. Então a patrística ela vai construir toda a teologia, todos os dogmas da igreja em cima dos pensamentos. Dentre eles, o mais destacado foi Santo Agostinho, que nós falamos, certo? Ok. Quando cai o Império Romano em 476 da Era Comum, nós entramos na chamada Idade Média. E por que a Idade Média é importante? Porque ela é conhecida como Idade das Trevas. Nós temos aí praticamente 1000 anos de uma extrema repressão cristã. É quando ocorre as cruzadas, é quando ocorre a Inquisição, enfim. E ela vai até mais ou menos 1453, quando os turcos tomam Constantinopla, certo? Então nós vamos do ano 476, quando cai o Império Romano, até 1453, quando os turcos tomam Constantinopla, é considerada a Idade Média ou Idade das Trevas, ou seja, 1000 anos de repressão. E o que acontece? Acontece que a filosofia ela não floresce com a repressão. O livre pensamento ele fica apagado, tanto que um grande autor contemporâneo, Bertrand Russell, vai dizer que não existe filosofia na Idade Média. Existe apenas alguns pensadores cristãos, que eram os pensadores da igreja, como é o caso de Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino e alguns outros. Mas que a filosofia em si está morta ou está dormindo, porque não tem como se falar em livre pensar quando ideias antagônicas te levavam para a fogueira ou te levavam para a tortura na Inquisição. Então, por que Avicena foi tão importante? Porque Avicena ele é um filósofo árabe. Ele não está inserido no mundo cristão. Quando o mundo ocidental passa pela Idade Média, pela Idade das Trevas, o que acontece? Floresce a Era de Ouro do Islã, que vai mais ou menos do ano 800 até o ano 1100, que é justamente quando nasce Avicena. Nessa época, Bagdá era o centro cultural do mundo.
E o Islã era conhecido como a religião do amor. Enquanto os cristãos eram conhecidos como propagadores do ódio e da morte, da repressão, o Islã era conhecido como a religião do amor. E o que acontece? Com as cruzadas e com a Idade Média, todos os textos antigos, toda a sabedoria grega, toda a sabedoria romana até então, foram queimados. Todos os escritos foram queimados. As cidades eram dominadas pelo cristianismo e a primeira coisa que os padres e bispos ordenavam era que se queimassem os livros da sabedoria mundana, certo? Então esse pensamento mundano não tinha mais lugar na teocracia cristã, num império que era regido por Deus, onde os papas, os bispos, tomavam mais conta do governo do que os próprios governantes. Então muita coisa se perdeu. E por que hoje nós ainda temos acesso a alguns desses materiais? Exatamente por causa da cultura árabe. A cultura árabe vai preservar muitos manuscritos, muitas das obras pré-cristãs dos filósofos clássicos, como Platão, como Aristóteles, sobretudo Aristóteles, e vão fazer as traduções para o hebraico. E dentre o maior pensador deles, dentre o maior filósofo entre o mundo árabe, nós podemos destacar Avicena. Bom, Avicena, como nós dissemos, ele nasceu no ano 980, na Era Comum, e vai falecer em 1037, ou seja, ele teve 57 anos de vida. Ele era de uma família abastada, era filho de um governante, e recebeu a melhor educação que se poderia ter. Ele e o irmão. Mas desde cedo ele se destacou como estudante. Ele era extremamente curioso e extremamente inteligente e procurava a sabedoria de tal maneira que os próprios tutores ficaram impressionados com ele. Bom, ele se formou em medicina aos 14 anos e aos 16 anos ele já tinha médicos trabalhando sob as suas ordens. Bom, era tão grande a era de ouro do Islã, nesse período de 300 anos, entre o ano 800 e o ano 1100, que grandes descobertas hoje, que nós usamos até hoje, levam nomes árabes. Bom, basta dizer que, embora os gregos e os romanos nomearam a maior parte das constelações, 2/3 das estrelas até hoje levam nomes árabes. 2/3 das estrelas conhecidas levam nomes árabes. Os nossos números são chamados algarismos arábicos, e não é à toa, foi porque foram desenvolvidos pelos árabes. Quando um país descobre alguma coisa, ele tem o predicado de poder nomeá-los. Um exemplo, a internet foi inventada nos Estados Unidos. Então, todos os países do mundo, no seu e-mail você tem .com.br, no caso do Brasil, .com.cl, no caso do Chile, enfim. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é o único lugar onde o seu e-mail vai ser .com. Não tem .eua, por exemplo, EU ou USA, enfim. Não precisa, porque a prerrogativa é deles. E por que os algarismos são algarismos arábicos? Porque foram desenvolvidos pelos árabes. Por que as estrelas têm nomes árabes? Porque a maior parte foram descobertas pelos árabes. Então eles passaram por uma época assim de extremo conhecimento, desenvolvimento da matemática, da filosofia, da astronomia e da medicina. Tanto que Avicena, já formado médico aos 14 anos, vai se dedicar ao trabalho voluntário, e depois vai se dedicar ao filho do rei, como médico do filho do rei. E à noite estudava ainda e começava a fazer experimentos. Ele foi o primeiro a descrever a anatomia do olho, o primeiro a descrever a anatomia da vagina e do sistema reprodutor feminino. Enfim, o compêndio que ele escreveu sobre medicina perdurou durante séculos como o mais completo compêndio de medicina da história. E aí ele vai se apaixonar
por filosofia, em especial por Aristóteles. E vai fazer traduções dos textos de Aristóteles para o árabe. E ele propunha, então, uma síntese entre o dualismo platônico e o monismo aristotélico. Certo? Embora ele se considerasse um grande seguidor de Aristóteles, ele era dualista como Platão. Vamos lembrar que ele vem de uma cultura muçulmana. Então ele não estava inserido na cultura cristã, certo? Porém, todo o seu trabalho de tradução sobre Aristóteles e o trabalho de desenvolvimento da filosofia dele em cima das obras de Aristóteles vão dar embasamento para inúmeros filósofos posteriores, inclusive filósofos cristãos como Tomás de Aquino. Então, quando começa do meio da Idade Média em diante, começa a haver as três escolásticas. E o que é a escolástica? Falamos que tivemos a patrística, que era o início da igreja cristã, né, oficial, onde os grandes pensadores, como Santo Agostinho, desenvolveram as bases da igreja. E a escolástica, as três grandes escolásticas são a escolástica cristã, onde temos o principal nome como Tomás de Aquino, a escolástica muçulmana, onde temos a Avicena, a Averroes e depois a Al-Ghazali, e a escolástica judaica. O que é esse movimento escolástico? É quando os grandes monoteísmos abraâmicos, provenientes de Abraão, eles começam a desenvolver a sua própria filosofia para provar Deus, para provar a existência de Deus e para provar as qualidades de Deus. Esse movimento é chamado escolástica. Embora nós conheçamos muito a escolástica cristã, por estarmos no mundo ocidental, existiram paralelamente três escolásticas, que foi a escolástica cristã, a escolástica muçulmana e a escolástica judaica, certo? Então, o que acontece? Ele cria a Avicena, que a alma ela era imortal e que ela sobrevivia à morte. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, porque Aristóteles não acreditava nisso. Aristóteles ele era monista, como nós dissemos, como nós estudamos no vídeo sobre Aristóteles. Ele acreditava que a alma e o corpo elas formavam um único ser. Quando um morria, o outro morria junto e não sobrava nada, certo? Tá ok. Mas não podemos esquecer que a Avicena tenta fazer uma síntese entre o platonismo e o aristotelismo. Então, tal qual Platão, ele acreditava que a alma permanecia viva após a morte. Porém, nesse ponto em específico, ele contradizia o Islã. Porque, diferente da doutrina cristã, o Islã acredita na ressurreição, em que a pessoa será ressuscitada com sua alma e com o seu corpo para poder usufruir das benesses ou dos benefícios prometidos por Deus. No caso, não é o Deus cristão, mas sim Alá. Certo? Então, ok. Bom, então a Avicena ele vai falar sobre, primeiro, epistemologia, sobre o saber. E ele vai dizer que existem três maneiras de se saber as coisas. Três maneiras de vir a conhecer. A primeira maneira é por infusão divina. Sabemos algo porque Deus colocou em nós tal conhecimento. A segunda maneira é pelo raciocínio lógico. Ao desenvolvermos o nosso raciocínio e pensarmos e analisarmos alguma coisa, podemos produzir conhecimento. E a terceira maneira é pelos sentidos. E aí, nesse ponto, ele é totalmente aristotélico, porque Platão dizia que os sentidos não podiam ser confiáveis, porque o mundo sensível não tinha nada para nos ensinar. E Aristóteles, como monista, dizia que não. Tudo que nós podemos saber está nessa vida, e que só saberemos se nós avaliarmos os nossos sentidos. E aí, nesse ponto, Avicena concorda com Aristóteles, e vai dizer que a terceira maneira que nós temos de conhecer
é pelos nossos sentidos, pela observação empírica e pelo que nós sentimos. Certo? E aí ele vai falar, além do conhecer, vai falar sobre o ser. O que é o ser? O que sou eu? E ele propõe uma experiência muito legal que é chamada de o homem voador. E é bastante engraçado porque no nosso curso, Traduzindo a Filosofia, embora não faça parte dos vídeos, nas nossas deliberações online, eu chamei um professor para me ajudar, o professor Alexandre Leal, e ele propôs um exercício muito parecido outro dia. Ele perguntou, uma pessoa que nasce sem nenhum sentido, cega, surda, muda, sem tato, sem audição, sem nada, ela sabe que está viva? E aí Avicena, já no ano 1000, depois de Cristo, na nossa era comum, ele já propõe esse exercício chamado de homem voador. E ele diz que, ainda que um homem tenha acabado de nascer, e suponhamos que já seja provido da sua inteligência, mesmo acabando de existir, e ele está desprovido de qualquer sentido. Então ele não tem tato, não tem visão, não tem olfato e não tem audição. E ele está flutuando, certo? O que acontece? Ele não sente nada, mas ele sabe que existe. Por quê? Porque ele tem consciência do eu. E o que seria o eu? O eu que está pensando. E aí nós vamos ver mais para frente como Tomás de Aquino usa muito a filosofia de Avicena e depois Descartes. Todos conhecem aquela frase de Descartes, penso, logo existo, não é? Então, a filosofia de Descartes ela se deve muito a Avicena, mas muito aos pensamentos de Avicena. Depois de Spinoza também, enfim. E ele vai dizer que o homem tem consciência de si, ainda que seja provido de todos os seus sentidos. Por quê? Porque ele é provido da capacidade de raciocínio e da infusão do pensamento divino. Certo? Bom, então, o que mais? Aí ele vai falar sobre metafísica. Metafísica. Nós estudamos que metafísica, o prefixo meta, em grego, é além da physis. Physis era o mundo que nós vivemos, então metafísica vai ser tudo que está além do mundo. E ele vai conceituar Deus, o divino. E ele diz que existem três seres. Existem três seres. O primeiro é o ser possível. Um cachorro, uma árvore, nós, uma cadeira, enfim. Tudo que existe. E aí nós vemos a influência de Aristóteles. Né? Lembra que Aristóteles falava sobre a causa formal, a causa material, a forma que tem, a causa... Enfim, Aristóteles vai trazer quais são os seres que existem e a Avicena vai dar continuidade a esse trabalho. Então ele diz que existem três tipos de seres. Então o primeiro são os seres possíveis, certo? Que tudo que existe é. Então é um ser possível, ok? Depois ele vai dizer que existe o ser impossível. O que é o ser impossível? São as coisas que existem apenas no conceito. Então, por exemplo, nação, família, sociedade, enfim, que não existem de fato materialmente, mas existem apenas como conceito. Ou seja, o ser impossível só pode existir como conceito, certo? E aí ele vai dizer que Deus, ele existe, ele é um ser possível. Porém, só se você teve uma experiência com o divino. Se você não teve uma experiência com o divino, para você, Deus é apenas um ser impossível, que você conhece como conceito. Vamos lá, de novo. Então ele diz que Deus existe, que Deus é um ser possível, mas que só se faz possível
para quem teve uma experiência com o divino. Quem não teve uma experiência com o divino só pode conhecer Deus conceitualmente. Então, para este, Deus é um ser impossível, do qual ele conhece apenas como conceito, certo? Mas ele está fazendo uma defesa da sua fé. E aí ele dá o terceiro ser, onde ele explica por que existe Deus. E ele diz que além do ser possível e o ser impossível, o que existe é o ser necessário. Por que o ser necessário? Porque é o ser que deu causa. E aí ele diz, ainda que você não tenha tido uma experiência com o divino e você conheça Deus apenas como ser impossível, conceitualmente, você tem que entender que ele é o ser necessário. Por quê? Porque todo ser possível tem uma causa. E essa causa tem outra causa. E essa causa tem outra causa. Outra causa, outra causa, outra causa. E se nós ficarmos nisso, nós vamos ao infinito, sem chegarmos a uma causa primordial, uma causa primeira. Certo? E aí ele diz que Deus é a causa primeira. Ou seja, ele pega o conceito de Deus, antes ainda de Tomás de Aquino, antes de uma série de outros filósofos cristãos, e ele aplica ao primeiro motor imóvel de Aristóteles. Lembra o primeiro motor imóvel? Aristóteles dizia que o universo tudo é movimento e que um movimento gerava outro, já então o movimento do universo gerava um movimento dos planetas, o movimento dos planetas gerava o nosso movimento gerava, enfim, um movimento gerava o outro, e quando você ia retrocedendo, um que deu causa, 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 você chega ao primeiro motor imóvel, que era a essência pura, que não tinha potencialidade, que era a pura essência do ser, e que ele não se mexia, mas ele causava o primeiro movimento por meio da atração. Por ser essência pura, por não ter potencialidade, por ser pura essência, pura causalidade, ele dá causa ao movimento mesmo sem se mexer. Ou seja, o primeiro motor imóvel de Aristóteles para Avicena é Deus. Certo? E Deus, na sua força, na sua grandeza, é o ser necessário, porque necessariamente tivemos alguém, um ser que dá causa aos seres possíveis. Então, todo ser possível foi causado por algo. E um ser possível foi causado por outro, que foi causado por outro, foi causado por outro, até que existe um ser necessário. Necessário. Quem é o ser necessário? É o primeiro. E quem é o primeiro que deu causa é Deus. Certo? Então, para Avicena, o ser necessário é Deus. E aí ele vai explicar que o ser necessário, esse primeiro ser, o ser necessário, ele gerou a primeira inteligência. E não é que ele gerou tudo que há no mundo, porque para Avicena esse conceito de não existe esse conceito de Deus criador, esse conceito de cristão que antes era nada, não. Para ele, tanto Deus quanto universos, eles são concomitantes. Eles coexistem eternamente. Mas Deus é o arquiteto do universo. Não que ele cria, mas que ele organiza e põe cada coisa em seu lugar. Certo? Dá para entender a diferença? O universo, o cosmos, ele é coexistente com Deus eternamente. Mas que Deus, a causa primeira, o ser necessário, ele é o arquiteto do universo. E aí ele cria a primeira inteligência. E não é que ele cria todas as coisas que existem, não. Ele cria a primeira inteligência, e essa primeira inteligência cria a segunda inteligência, e essa segunda inteligência cria a terceira, e a terceira a quarta a quinta, e dessa maneira, à medida que as inteligências vão se afastando do ser necessário, que é Deus, ela começa a criar imperfeições. Ela vai se afastando da perfeição. É onde surge o pecado. Ou seja, as imperfeições não é que Deus criou o mal, ou que Deus é imperfeito, porque isso é impossível, ele é perfeito. Então Avicena explica o mal, dizendo que
Deus é o ser necessário e ele criou a primeira inteligência, e essa inteligência criou outra, criou outra, criou outra, a segunda criou a terceira criou a quarta criou a quinta, e à medida que as inteligências vão dando causas, os seres necessários, ou os seres possíveis vão dando causa ao outro, à medida que eles vão se distanciando do ser necessário, vão se criando imperfeições. E essa falta de perfeição é o pecado. Não porque Deus criou, mas porque os seres possíveis vão se distanciando da perfeição original, que é o ser necessário. E aí, ele vai fazer uma distinção entre o cérebro material e a mente. Embora ele ainda não tinha esses conceitos de neurociência, ele era um exímio pesquisador e anatomista. E ele diz que você, para se remir do pecado e para alcançar uma iluminação, você precisa orar a Deus. Mas existem duas maneiras de orar. Você pode orar com a sua mente, nisso ele quer dizer seu raciocínio, sua força de elaborar seus pensamentos, ou com a sua alma. Então aí ele faz uma distinção entre a alma, a essência do ser, da capacidade de raciocínio. Certo? E ele diz que para que você possa alcançar a Deus, você não basta você orar só com a sua mente, mas você deve orar com a sua alma. Certo? Bom, pessoal, a Avicena teve mais ou menos 450 obras escritas. Ele começou muito jovem, morreu aos 57 anos e é reconhecidamente um dos maiores pensadores que já existiram. Tanto que ele é de extrema importância para a filosofia ocidental, ainda que seja um filósofo árabe. Certo? Bom, obrigado. Até a próxima semana, quando viremos com mais um vídeo, mais uma aula da continuação do curso Traduzindo a Filosofia. Espero vocês.